parte do aprender, nosso tema. Bom, eu vou falar um pouco sobre a transição do quinto para o sexto ano. Bom, primeiro é preciso salientar que, apesar dos desafios dessa transição, não deve ser considerado como um problema para a escola, que precisa ser resolvido a qualquer custo. A transição deve ser encarada como uma oportunidade para ajudar os alunos a compreenderem suas novas responsabilidades e deveres ao avançar para uma nova fase em suas vidas. E também vou falar um pouco sobre os pré-adolescentes. A pré-adolescência é uma das etapas do desenvolvimento humano, caracterizada por anteceder a entrada na adolescência. Comummente termina como início da puberdade, mas também pode ser definida como fase final desse período e o início da adolescência. Bom, nossos projetos para as crianças nessa nova fase é criar um aplicativo fácil para as crianças usarem, sugerir aos professores aulas práticas para os alunos interagirem e também pensamos em criar algumas palestras, tanto para os alunos como para seus responsáveis. Bom, como a gente foi pego de surpresa com essa crise de pandemia, a gente estava pensando em algumas maneiras de aplicar nossos projetos, de dar continuidade a ele, mesmo à distância. A gente pensou primeiramente em usar o Teams, que é a plataforma que a gente está utilizando para as aulas normais. E eu acho que seria uma boa ideia, até porque a gente conseguiria ter contato direto com os alunos, tanto por chamada quanto pelo chat, porém a gente precisa organizar melhor essa ideia ainda. Isso a gente vai começar a se aprofundar um pouco mais logo no começo da segunda etapa. Bom, no comecinho, antes de entrarmos de quarentena, a gente chegou a aplicar um questionário com os 3 sextos anos, que a gente utilizou como base para ter uma noção de como a gente pode utilizá-los e por onde a gente pode começar a ajudá-los durante a vida escolar deles, desse ano. Fizemos diversas perguntas relacionadas à escola e à vida pessoal deles também. A primeira pergunta foi relacionada à escola, sobre a matéria favorita deles. A gente pediu que eles justificassem e através dessa pergunta foi possível ver que boa parte das escolhas foram com base nas facilidades que os alunos têm em relação a uma determinada matéria. E um fator que também influenciou bastante na escolha dos alunos foi o fato de gostarem da matéria o fato de gostarem do professor ou do conteúdo que é estudado. A segunda pergunta foi direcionada à escola também, sobre a matéria que eles mais sentem dificuldade. A maioria dos alunos disse que o principal motivo de sentirem mais dificuldade na matéria está relacionado ao fato de não conseguirem prestar atenção na aula ou não terem interesse na matéria. E muitos também esquecem o que o professor fala e ensina em sala de aula. Então acho que seria importante a gente trabalhar um pouco com eles sobre os métodos de estudo para ver se dá uma facilitada para eles, até porque muitas vezes eles podem estar
estudando errado ou estudando de uma forma não produtiva o suficiente para que eles realmente aprendam. A terceira pergunta foi mais direcionada à vida pessoal dos alunos. Eu acho que a gente deve trabalhar um pouquinho mais sobre essa questão, até porque foi a questão que os alunos mais sentiram dificuldade em responder. E através dessa questão a gente pode ver o contraste dos alunos que estudam nos sextos anos do SESI. Até porque muitos chegaram a reclamar que a coisa que mais difícil na idade deles é deixar de brincar no parquinho. Outros já disseram que a coisa mais difícil na idade deles é parar de falar palavrão. Então, fica bem nítido pra gente que há uma grande diferença entre os pré-adolescentes do SESI. E isso é completamente normal, até porque vai de acordo com o tempo de cada um. Porém, eu acho importante a gente arranjar uma forma de auxiliá-los durante esse período para que eles não queiram se apressar tanto, até porque isso acaba prejudicando eles também. Essa pergunta também foi nos trouxe diversas respostas relacionadas à organização, à sobrecarga, ao fato de ter muitas responsabilidades, que faz contraste com as expectativas que os alunos tinham para esse ano. Muitos disseram que as expectativas eram ser mais responsável, ser um aluno mais organizado, porém a gente já vê a partir desse questionário que isso não está realmente acontecendo. Então eu achei importante a gente trabalhar um pouco sobre essa questão com eles, para a gente saber como a gente pode ajudá-los. Acho que essa foi uma das últimas questões que a gente colocou para eles responderem, que foi mais relacionada com a organização deles. A maioria dos alunos se considera bem organizado, porém, a última pergunta, que foi relacionada ao cumprimento de prazos, acaba se tornando um pouco contraditório, até porque a maioria dos alunos que se consideram responsáveis, organizados, muitos conseguem cumprir os prazos, porém muitos deixaram de cumprir um prazo ou deixaram de cumprir vários. Então, mais da metade dos alunos se consideram organizados, mas muitos não conseguiram cumprir os prazos solicitados. Então, eu acho que tem um problema aí na organização deles. E acho que seria importante também a gente auxiliá-los e mostrar formas de se organizar. E sobre essa questão, eu queria conversar também com a professora Silvia de História, porque ela tem nos ajudado bastante com a questão de organização. Tanto que no começo das aulas, agora depois das férias, ela até passou um vídeo pra gente sobre como se organizar durante as aulas não presenciais. Eu queria saber se ela fez isso com as outras salas também, principalmente com os sextos anos, e ver também como eles estão se saindo na matéria delas. Bom, e no final do questionário, a gente pediu para os alunos darem dicas ou sugestões do que como a gente poderia ajudá-los. Muitos disseram que era para ensinar a fazer mapa mental, dicas de como se organizarem, ajuda moral dos professores responsáveis e as pessoas em volta, e que o nosso acompanhamento iria ajudar bastante neles, já que nós sabemos nos organizar melhor do que eles. Bom, as nossas pesquisas foram voltadas para a análise desses questionários. A partir dos temas que nós queremos aplicar, a gente vai fazer comparações para ver como as crianças estão indo e entrevistar os pais e professores para ver como está indo o ensino deles dentro e fora de sala de aula. O nosso cronograma para esse nosso projeto foi basicamente assim. Em fevereiro, a gente não sabia muito bem do que gostaria de trabalhar, então a gente tirou o mês de fevereiro para ter ideias, para ver com que nosso grupo iria realmente se identificar. Então foi um período para pensar.
em março, com o nosso tema já decidido, que era a arte de aprender, a gente começou a entrevistar professores, funcionários do SESI, começando a fazer pesquisas, e no final do mês aplicamos o questionário, como a Larissa disse. E em abril, as nossas aulas ficaram paradas, e com isso nosso projeto também, e ele só foi retomado em maio. Bom, os meses de maio e junho serviram para a gente, primeiramente, se adaptar a essa nova forma de ensino, até porque para a gente conseguir ajudar os alunos, a gente precisa se adaptar e se organizar também. Ainda mais que a gente pretende dar continuidade e aplicar na segunda etapa. A gente tirou esses 2 meses para se organizar melhor e levantar algumas ideias sobre projetos que a gente pode aplicar aos alunos mesmo à distância. E adaptação também.